Paz, irmãos, tudo bem? Vamos ler em Mateus 28, do 16 ao 18. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte aonde Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Vou falar hoje sobre 3 fatores que é fundamental na vida do cristão, que é saber qual é a vontade de Deus na vida dele e o que devo fazer para caminhar, para seguir o caminho certo, e como saber qual é a vontade de Deus para mim. Eu sempre gosto, já comentei, as minhas alunas de ginástica sabem disso, sempre quando eu vou falar alguma coisa eu gosto de contar uma história, porque a história facilita o entendimento. Eu aprendi isso com um professor muitos anos atrás. Eu vou contar uma história que eu já contei aqui, mas ela casa muito bem com a pregação de hoje, sobre, em primeiro lugar, para mim saber a vontade de Deus, não basta eu saber a vontade de Deus, precisa saber se eu vou obedecer a vontade dele. Nós temos a Bíblia nos ensina a vontade dele. Agora a pergunta é, eu vou obedecer a vontade dele? E essa história, ela fala sobre essa obediência. É uma história, eu já contei várias vezes aqui, conta de um rapaz, recém-casado, e ele trabalhava num sítio do sogro, e ele percebeu que ele trabalhava, e o dinheiro não dava para ele comprar a casa dele. E aquilo foi incomodando ele falou, não, aqui não dá, eu tenho que sair daqui, eu tenho que arrumar um emprego, talvez em outra uma fazenda, e conseguir esse dinheiro para comprar nossa casa. Senão a gente vai ficar a vida inteira aqui, se mantendo, eu sendo mantido pelo seu pai, e eu não quero isso para mim, eu quero poder sustentar a minha família. E ele chama a esposa dele e diz, olha, eu vou, mas eu vou arrumar um emprego, eu vou mandar dinheiro para você, e você vai guardando esse dinheiro, um pouquinho do dinheiro que eu vou te mandar, e o resto eu vou guardar. E ele foi, saiu, e ele passando em frente de uma fazenda muito bonita, ele falou, aqui que eu vou trabalhar. E ele chega para aquele fazendeiro, conta a história dele, se o fazendeiro podia arrumar emprego, fala, tudo bem, se você quiser trabalhar aqui não tem problema, só que eu vou te pedir um favor. O rapaz assim fala para o fazendeiro, qual? Eu não quero que você me dê o meu salário, eu não quero receber o salário, o meu salário eu quero que você guarda, e eu quero que você manda 10% do meu salário para minha esposa, para ela não passar fome, e o resto eu quero que você guarda para mim, até o dia que eu pedir. E o fazendeiro, tudo bem, se é a sua vontade. E esse rapaz fica 15 anos trabalhando naquela fazenda. 15, 16. Quando ele completa 18 anos de trabalho, ele chama o fazendeiro e fala, olha, eu vou voltar, eu estou indo embora. O fazendeiro muito triste, porque ele era um excelente funcionário, trabalhava muito bem. Não, se essa é a sua vontade, tudo bem, eu vou lá pegar o seu dinheiro. E ele traz um bolo de dinheiro, fala, isso é o seu dinheiro. E o rapaz, aí ele fala, só que eu vou fazer uma proposta para você. O fazendeiro diz, eu tenho 2 coisas que eu vou dar para você. Eu tenho 2 coisas para te oferecer, mas você vai escolher, eu só posso te dar uma. Eu te dou o seu dinheiro, que é seu, só que assim, se eu te der o dinheiro, eu não vou te dar 3 conselhos que vai mudar a tua vida. Agora, se eu te der os conselhos, eu não vou dar o seu dinheiro. O que você quer? E ele, nesses 18 anos, ele conheceu muito bem o fazendeiro. E ele descobriu que aquele fazendeiro tinha conselhos maravilhosos. Era um homem muito sábio, que tinha muita sabedoria. E ele falou, não, eu quero os conselhos. Eu não quero, se não posso ter o dinheiro, mas eu quero o conselho. E ele assim, então tá certo. Ele pega aquele dinheiro, leva para a cozinha e fala, então eu vou te dar os conselhos. Eu vou te dar 3 conselhos. Primeiro, nunca pegue um caminho fácil. Nunca pega caminhos que vai facilitar. Siga o caminho verdadeiro. Quando você achar um caminho que alguém diz, esse caminho aqui é mais fácil, tem um atalho, não pegue atalho. Segue o caminho que é o caminho certo. Não vai por atalho. Atalho não é bom. Tá bom. Qual é o segundo? Nunca se meta no que não é da sua conta. Se isso não tem nada a ver com a sua vida, não se meta. Fica no teu lugar. E qual é o último? Nunca tome uma decisão de cabeça quente. Tá, esses são os conselhos? São. Esses conselhos vai mudar a minha vida? Vai. Então tá bom, eu vou embora. Ele falou, não vá agora. Eu vou fazer 2 pão, um grande e um pequeno. O grande você vai comer quando você chegar em algum lugar. O pequeno você vai comer.
O grande, você vai comer quando chegar na sua casa, você vai comer com a tua esposa. Tudo bem. Ele assim faz os pão, ele enrola aquele o pão grandão numa sacola, e o pequenininho ele enrola num saquinho e dá para ele. E ele pega o caminho, e no caminho ele sente fome, ele come o pãozinho pequeno. Quando ele chega no terminal, tem uma encruzilhada, e aparecem 3 rapazes. Chega para ele: você vai para onde? Não, eu vou botar o lugar. Você vai por esse caminho? É, o meu caminho. Não, não vai por esse caminho. Tem um atalho aqui que você vai chegar rapidinho. Ó, metade do tempo que você vai gastar, que você vai fazer, você vai gastar aqui, ó, você vai economizar aqui. É muito mais rápido. E aí ele fala: ah, é mesmo? E ele começa a andar pelo atalho. E ele lembrou do primeiro conselho: nunca pegue um atalho. Vai sempre pelo caminho que você traçou. E aí ele para, fala: não posso pegar atalho. Ele volta, pega o caminho verdadeiro, o caminho certo. Quando ele chega numa cidade, ali tem uma pousada. Ele fala: eu vou dormir aqui e amanhã eu continuo a caminhada. E ele chega naquela pousada e o dono olha para ele: nossa, você veio da onde? Eu vim de tal lugar. Nossa, não aconteceu nada com você? Eu falei: não, por quê? Porque nessa estrada tem alguns rapazes que eles estão dando um conselho para as pessoas pegar um atalho. E quando as pessoas pegam esse atalho, lá na frente tem uns outros homens que batem neles, às vezes mata para tomar o dinheiro que eles têm. Aí ele lembrou: realmente, o primeiro conselho já começou a mudar a minha vida. À noite ele pede um quarto, ele come alguma coisa e ele vai dormir. De madrugada ele escuta um barulho, uma gritaria. E ele fala: eu vou ver o que está acontecendo. E ele, quando ele põe a mão na porta, ele lembra do segundo conselho: não se meta no que não é da sua conta. E ele fala: esse problema não é meu. Ele volta a dormir. Quando ele amanhece, ele vai tomar café na pousada. Quando ele chega, está o dono da pousada arregalado: nossa, você está vivo? Ele falou: claro que eu estou vivo. O que aconteceu? Você não viu o que aconteceu? Você não viu o barulho ontem à noite? Eu falei: eu ouvi barulho, mas como não é da minha conta, eu fiquei dormindo. É que tinha um doido aqui na pousada, e ele arrumou briga, e todas as pessoas que vieram para cá, ele matou. Segundo conselho, mudou a minha vida. E aí ele levanta, ele toma o café, ele fala: agora eu vou para minha casa. E ele pega o caminho, e quando ele começa a chegar ao sítio do sogro dele, à distância, ele está num morro, e ele olha para casa e ele vê a esposa dele. E ele percebe que a esposa dele está perto de um rapaz bem mais jovem do que ele, um rapaz branco, bonito, de olhos claros. Ele olha aquele rapaz e ele vê a mulher dele dando um beijo no rosto daquele rapaz. E ele fica indignado, ele fica nervoso, ele fala: olha só, eu dediquei 18 anos da minha vida me matando para poder comprar uma casa para essa mulher me trai. E ele toma a decisão: pois eu vou descer lá, vou matar esse rapaz e vou matar a minha esposa, ela não merece, vou matar ela também. E ele puxa o facão e ele começa a descer aquele morro. E aí ele lembrou do terceiro conselho: nunca toma uma decisão de cabeça quente. E ele fala: não vou tomar essa decisão não. E ele começa a cortar alguns matos, e ele faz uma cama de mato, e ali ele dorme. E no outro dia cedo ele fala: agora eu vou lá conversar com ela, eu não vou matar ela não, eu vou só conversar com ela. E ele chega até a casa, e quando a esposa vê ele, ela corre para abraçar. Não me abraça, não me toca, mulher. Eu sei que você está vivendo com outro homem, você me traiu. Eu dediquei 18 anos da minha vida para poder te dar um futuro melhor, e você me trai com um rapazinho novinho, que idade para ser nosso filho. E ela fala: exatamente, ele é o teu filho. Você não sabe, mas há 18 anos atrás, quando você saiu de casa para arrumar emprego, eu estava grávida. Esse menino é teu filho. E ali ele fica sem saber o que responder. E aí aquele rapaz entra, muito parecido com ele. Aí que ele repara que o rapaz é a cara dele. E aí ele abraça aquele menino, ele chora. E aí ele puxa aquele pão enorme da sacola e fala para a mulher dele: mulher, faz um café, nós vamos comer esse pão junto. E a esposa vai fazer o café e traz para a mesa. E quando ele parte aquele pão era oco. E dentro do pão estava todo o dinheiro que ele trabalhou 18 anos, estava dentro daquele pão. O que essa história ensina para a gente? Que quando a gente pede o conselho para Deus, a gente tem que entender que aquilo que Deus falar para você não é o que você quer. Mas pode ter certeza, é o conselho de Deus, vai mudar a sua vida e no futuro será melhor do que isso que você quer. Isso é a introdução da pregação. Então eu vou dar a introdução com essa história, porque exatamente esse é o tema da nossa pregação. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou pronto para obedecer a Deus? Primeira coisa que vem: qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade dele? Tem como eu saber qual é a vontade de Deus para a minha vida?
essa passagem, ela diz o seguinte, que aqueles 11 discípulos seguiam Jesus. Eles foram, e ali chegou, e Jesus começa a conversar com eles. E muitos deles incrédulos ainda. E aí algumas coisas começam a acontecer. Eles começam a questionar, eles ficam assustados. E aí começam a aprender algumas lições com Deus. E é isso que a gente vai aprender nessa noite. Porque muitas das vezes quando a gente quer saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e Deus ele vai começar a agir de uma forma engraçada. Ele vai te começar com poucas coisas. E é nessas poucas coisas que você vai entender. É bem interessante que a Bíblia, ela sempre, na Antiguidade, no Velho Testamento, sempre usava esse termo, porções diárias, é para aquele dia. Deus dava para aquele dia. O maná que caía do céu, caía só para um dia. E o povo tão atribulado, não deixava de comer e guardava para comer no outro dia. Quando eles iam abrir no outro dia, aquele maná estava podre, estava estragado. Porque aquele maná era só para aquele dia. Deus não poderia mandar uma carga de maná para uns 3 meses. Porque Ele mandava diária? Para que você confiasse nele. Aqueles que guardavam o maná, é porque não confiava nele. Falava, se Deus não mandar amanhã, eu tenho guardado. Então, essas pessoas não entraram na terra prometida. Essas pessoas, com os 40 anos, eles foram se perdendo, eles foram morrendo. Porque eles não tinham compromisso de confiança, eles não confiavam em Deus. Porque uma coisa, é fácil você dizer eu confio em Deus, quando a sua conta está cheia, você está empregado, está com saúde, carro novo, casa, está tudo 1000 maravilhas. Eu confio em Deus. As portas começam a se fechar. Você para de confiar em Deus. Você começa a dúvida, mas será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que a coisa está certa? Será que não é a igreja que eu congrego que está com problema? Será que se eu mudar de igreja melhora? Será que se eu trocar de pastora melhora? A gente começa a questionar. A gente nunca para e olha, mas será que não é Deus na minha vida? A gente começa a buscar alternativas para justificar o que está acontecendo com a minha vida ou com a sua vida. E aí Deus fala, então você não está preparado. Quando isso acontece com a sua vida, primeira coisa vai acontecer, Deus vai reter a bênção, porque Ele diz, Ele não está preparado, porque Ele não consegue lidar com o mínimo. Como é que Ele vai lidar com o máximo? Eu não consigo. E Deus, Ele trabalhava muito com essas pessoas que não conseguiam lidar com o pouco que Deus dava para eles. Eles querem o muito. E Deus fala, meu filho, você não sabe lidar com o pouco, como é que você vai lidar no muito? Então assim, é como eu lido nas situações da minha vida. Isso diz qual é a vontade de Deus na minha vida. Porque a vontade de Deus na minha vida é a que Ele quer, não é a que eu quero. Se Ele quer que eu passe pelo vale, eu vou passar pelo vale. Se Ele quer que a minha situação financeira dê uma apertada, Ele vai apertar e eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada, mas existe um propósito para isso. Deus, Ele não faz as coisas porque, eu quero dar uma lição na Roberta, eu vou castigar ela. Eu até tenho umas coisas assim que eu escuto, do nosso meio evangélico, que quando eu escuto, eu falo, meu Deus, misericórdia, eu não vou nem responder, porque se eu responder, eu sei que o bicho vai pegar. Deus vai te castigar. Eu devo estar em pecado, Deus está me castigando. Meu filho, se você está em pecado, o problema é teu, não tem nada a ver com Deus. Então se conserta. Deus não castiga ninguém. O que acontece são consequências dos nossos erros que vêm sobre a nossa vida. Mas aí você sabe que é consequência dos seus erros. Não tem nada a ver com Deus. O que Deus faz, Deus prova se você o ama. Eu sempre separo, quando a gente fala sobre prova e tribulação, é completamente diferente. Quando você estuda numa faculdade, numa escola, até aqui com as meninas na ginástica eu faço isso. Eu dou bastante aulas de pilates para ela, aí chega um dia e falo, hoje é prova. E eu dou uns exercícios bem puxados. E aí ela fica nervosa, fala, não, é a prova, né? Eu quero ver se funcionou. Ela disse, novembro agora, mês a gente faz 1 ano, né, de ginástica, né? 1 ano. O nosso cartão postal da nossa equipe é a Roberta, né?
Roberta é a que mais emagreceu, né? Então ela é a nossa referência. Então assim, aí a gente separa o que é prova. O que é prova? Prova eu quero ver se eu sei, se eu aprendi a lição. Numa escola, quando te dão uma prova? Quando o professor te ensina alguma coisa. Nenhuma faculdade, nenhuma escola vai te dar uma prova sem você ter aprendido, sem alguém ter te ensinado. Se eu vou exigir alguma coisa do meu aluno é porque eu ensinei. Agora, se ele aprendeu, aí é outras coisas, né? Mas eu ensinei, então eu vou exigir a prova. E Deus faz isso com a gente, Ele nos ensina coisas. Deus ensina que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele está contigo o tempo todo. E aí Ele fala, agora vem a prova. Eu quero fazer uma prova, quero ver se realmente Ele entendeu isso. E aí Deus faz, eu quero ver se você entendeu isso. Você entendeu que eu estou com você o tempo todo? E aí a gente fala, sim, pai, eu entendi. É o mesmo que aconteceu com os discípulos. Os discípulos são um exemplo disso. Porque esses 12, aqui já são 11, mas os 12, eles andavam com Jesus, e Jesus falava, vocês me amam? Sim, a gente te ama. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estamos entendendo, Jesus. Claro que a gente te entende. Não, Pedro, não, pai, não, meu mestre. Se alguém tentar te ferir, eu tomo a frente, eu vou lutar pelo Senhor, eu dou a minha vida, eu te amo. João, o mais amoroso, não, estou contigo. Não, Senhor, nós estamos juntos. Aí quando começou a luta, quando ele é preso, quando ele é crucificado, ele olha para baixo, ele vê 2 mulheres. Cadê Pedro? Deu pipa na linha, negou ele 3 vezes. Cadê João, o apóstolo do amor, o mais amoroso de todos? Cadê ele? Não está ali. Cadê Mateus? Cadê esses homens? Então eles não entenderam a lição. Eles não entenderam. Então prova às vezes nós passamos por dificuldade porque Deus quer saber realmente se você está com Ele, se você o ama. Então as provas não é castigo de Deus, não é consequências de pecado, não é nada disso. São momentos que eu provo a Ele que eu amo, que eu entendo o que Ele está fazendo com a minha vida. E eu tenho que aprender, gente. Nós temos que desenvolver. Não existe um aprendizado sem desenvolver. Tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu preciso desenvolver alguma coisa. Eu sempre digo, eu não posso ser o mesmo César de 2 anos atrás. Se eu ser o mesmo que eu era 2 anos atrás, eu parei no tempo. Eu fiquei 2 anos congelado, que nem o Capitão América. Tem crente que é que nem o Capitão América. Fica aí uns 20 anos congelado. Ele volta, ele está do mesmo jeito. Vamos lá, vamos descongelar. Está do mesmo jeito. Não fisicamente, mentalmente, tá? Vão envelhecer, tá? Ninguém vai ficar novinho igual o Capitão América, não. Vai envelhecer, mas a mente é a mesma, não evoluiu. Continua apegado com meninice, com ditados, com frases de efeito. Está amarrado. Manto, essas coisas. Mas ele não desenvolveu. Ele não desenvolveu uma espiritualidade. Ele não desenvolveu um relacionamento com Deus. Ele não aprofundou a vida dele com Deus. Qualquer dificuldade que vem na vida dele, ele explode. Ele fica pulando de igreja. No ano ele passa por 10. Ele não consegue desenvolver. Ele se apega às pessoas. Ele fica atrás de pessoas que têm dom de profecia. Porque ele acha que essas pessoas vão falar com ele, Deus está falando com ele o tempo todo, mas ele não consegue escutar, porque ele não conhece Deus. Então quando eu não conheço a pessoa, eu não consigo ouvir essa pessoa. Ele nem sabe qual é o tom da voz de Deus. Ele não sabe quando é Deus, quando é o inimigo, quando é o capeta, quando é o vizinho, quando é o vereador. Ele não sabe. Todo mundo que fala com ele acha que é Deus, porque ele não conhece Deus. Ele não conhece a voz de Deus. Ele não conhece as características de Deus. Porque uma das coisas que faz nós conhecermos a voz de Deus não é só o timbre da voz dele, é as características que ele tinha. Ser amoroso, perdoar. Que é muito interessante que Jesus, ele tinha algumas características interessantes.
A maior prova que aqueles rapazes que andavam no deserto reconheceu Cristo pela uma forma dele dividir o pão. Quando Jesus pega o pão e começa a dividir, fala, opa, esse é Jesus. Jesus que faz isso. E às vezes eu preciso conhecer Jesus pela forma de falar. Opa, essa coisa, o que ele está falando, é Jesus que fala isso, é a palavra de Jesus. Opa, isso daí não é de Deus, não, Deus não fala isso. Não, meu irmão, eu vou orar eu estou devendo para o irmão, eu vou orar para Deus tirar a vida daquele irmão lá, porque eu estou devendo para ele. Opa, isso não é de Deus não. Jesus não é assim não. Ele tem que arrumar um emprego e pagar o cara, não pedir para o cara morrer. Não é verdade? Então não é Deus, esse não é o estilo de Jesus. Jesus não tem esse tipo não. Opa, se isso daí é espiritual, é outro espírito. Não é o espírito de Deus não. Eu começo a conhecer ele pelas características dele. Porque na prova eu estava com ele. Eu passei na prova porque eu aprendi. Opa, essa pergunta aqui eu sei responder. Porque eu estudei. Eu estive quem é o nosso professor maior? É Jesus. Eu aprendi dele. Então a primeira qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que eu obedeça a ele. E que eu conheça a voz dele. Que eu conheça as características dele. Porque aí eu vou entender ele. Eu sei quando é ele que está falando comigo. Pelas características dele. Pelas coisas que ele fala. Por isso que ele cobra do povo que o conheça. Por isso que Deus falava, esse povo erra porque esse povo não me conhece. O judeu, eles erravam porque eles não conheciam Deus. Eles só conheciam os milagres. Não era, oh, beleza, maravilha. Mas eles não conheciam Deus. Por isso que eles erravam. Por isso que eles ficaram presos na Babilônia. Por isso que eles ficaram presos no Egito. É para que se ali eles aprendiam quem era Deus. E eles não aprendiam. Então, quanto mais eles demoravam para aprender, mais eles sofriam. Porque eles não entendiam a vontade de Deus. Quando eu entendo a vontade de Deus, eu obedeço. E aí a gente entra no segundo tópico. Sendo adorador. Quando eu sou adorador, eu sou diferente. Adoração, ela tem que vir de dentro. Adoração não é simplesmente um gesto, não é simplesmente um movimento que eu faço. Adoração tem que ser algo que vem de dentro, algo verdadeiro. É uma entrega. Adoração é eu dizer para Ele, é eu viver para Ele. O plano dele, para as ordens dele, para aquilo que ele quer de mim. Adorar a Deus significa que o que ele falar está decidido. Eu não questiono. Adorar a Deus é estar pronto para dizer sim para Deus. O tempo todo, sim, Pai. Fica, sim. Vá, sim. Porque o melhor lugar para você é onde Deus te mandar. Isso eu preciso entender. O melhor lugar para você estar é aonde Deus manda você ficar. É aonde Deus manda você ir. Jonas é uma prova disso. Só que aí tem um detalhe, que é o grande problema da igreja do século 21. Nem sempre o melhor lugar para você, indicado por Deus, é maravilhoso. É perfeito. A maior prova disso é Jonas. Deus manda Jonas ir para onde? Nínive. Nínive quem era o povo de Nínive? Simplesmente os maiores inimigos do povo dele. É a mesma coisa, um palmeirense, Deus mandava, vai lá pregar lá na isso, vai na Gavião lá em Itaquera, lá no negócio do Corinthians lá, vai lá de camisa do Palmeiras, vai lá pregar para aquele povo. Não, eu estou te mandando, vai lá gritar lá no meio da torcida do Corinthians, vai lá ver o que acontece. Mas eu estou mandando, pode ir, eu garanto. Você vai? Se Deus falar, eu garanto, eu vou. Bem que eu sou São Paulino, né? Vou apanhar do mesmo jeito. Mas é isso que a gente tem que entender. Porque nós criamos uma ilusão. E isso vem, tem crente que confunde Jesus com o gênio da lâmpada. Ou Jesus, o cristianismo com conto de fadas. História da carochinha. As igrejas pregam isso.
As igrejas confundem o cristianismo com um conto de fada. Vai dar tudo certo. Tem um hino que canta isso, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E se não der? E se não der? Ou tem uns adesivos que colocam no carro: aqui é só vitória. Não tem empate? Porque tem hora que não tem vitória. Quantos aqui já passaram por situações que não tiveram vitória? No dia a dia. Verdade, gente. Não vai ter só vitória. Vai ter luta, vai ter empate. Tem hora que a gente cai, rala o joelho, levanta, mas continua. Mas não teve uma queda? Então não foi só vitória. Se a gente pegar os personagens bíblicos, a gente vai ver isso. Poucos foram só vitória. A maioria, o próprio Jesus enfrentou batalhas terríveis. O próprio nascimento dele. O mestre nasce numa manjedoura. Que aí eu vejo na época de Natal uma coisa, não era bonitinho não. Vamos trazer para o português, era um curral. Jesus nasceu lá onde ficava o cavalo, o boi, a vaca. Não foi no Albert Einstein, não, no hospital não, foi lá no meio das vacas. Curral fedido. Alguém já entrou em curral? O cheirinho não é bom não, gente. Pensa que curral é bom, cheiro gostoso, não é não. Então, não quer dizer que vai dar tudo certo, mas é a vontade dele. E eu tenho que entender isso. E muitas das vezes eu não entendo. É isso que é o mais interessante. Não é que você tem que entender, você não vai entender. Você tem que aceitar, porque é a vontade de Deus e é o melhor para você. Eu não entendo Deus, mas eu sei que é o melhor para mim. E no final você vai perceber, era o melhor sim para mim, Senhor. Hoje eu entendo, era o melhor para mim. É completamente diferente. Não é fantasia, é real. Deus tem um plano. Por onde você vai passar, tem uma história que Ele vai traçar ali. Se a terra está seca, mas essa terra é seca demais, Senhor. Não se preocupe, passa por ela. Quem cuida da terra é Deus. Esse lugar é muito difícil, Deus. Não importa. Se está difícil é para você estar lá mesmo. E Ele escolheu você porque Ele sabe que você tem capacidade de mudar aquele lugar. Deus te capacita para isso. Para que Deus te capacitou? Para quê? Não tivemos prova? Prova é para quê? Para ver se você aprendeu. Agora vamos para o mercado de trabalho. Vamos exercer o que nós aprendemos. Vamos exercer o que nós aprendemos. Deus te ensina uma coisa. Ele te dá prova. Está capacitado. Aqui, esse meu filho está capacitado. Agora vamos levar ele para o campo. Ele tem condição. Deus confiou em você. Se Ele confiou em você, porque Ele te capacitou. Então, eu preciso entender. Eu preciso ser fiel, mesmo que eu não entenda. Ser fiel nem sempre é entender, mas é aceitar. É muito fácil ser fiel quando está tudo bem. Eu preciso ser fiel quando não está nada bem. Aí eu sou fiel. Aí eu sou fiel. Eu sempre digo para os homens, é muito fácil ser fiel quando isso serve para a mulher e para o homem. Quando estão novinho, 20 anos de casado, continua fiel? Continua. Eu tenho que amar? Não, você não tem que amar, você tem a obrigação de amar. Quem mandou casar? Agora é obrigação. É bíblico isso, tá, gente? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não é, Clóvis? Isso é bem interessante. Isso é bem interessante para os homens. A Bíblia diz o seguinte: maridos, vocês têm obrigação de amar. Não é sentimento, é lei. É obrigação de amar. Por isso, solteiros, pense bem na hora de casar. Escolha bem. Vê se é de Deus mesmo. Ora bastante. Porque depois, você tem obrigação de amar. Não é mais sentimento, é lei. Isso se fala pouco, né, Clóvis? E ninguém fala isso, né? Mas isso é bíblico, tá, gente? Então, seja fiel. Entenda. Ser fiel quer dizer que vai passar por dificuldade? Sim, mas Ele está junto. Deus está ali. Os conselhos que Deus deu para você é que nem o conselho daquele rapaz. Ele está te dando conselho. Não quer dizer que Ele vai abrir mão da dificuldade. Não, é na dificuldade você vai saber o que fazer. Através da palavra dEle. O inimigo vai criar cilada para você, mas você vai identificar. Não é que Deus vai livrar. Não, você vai perceber o que é uma cilada. E falar, não, aqui não é para mim. A palavra de Deus diz para mim que eu não devo fazer isso.
Eu não posso entrar por aqui. Eu não devo conviver com essa pessoa. Porque o que ele vive não serve para mim. É julgo desigual. A própria palavra vai te dando direção. Deus não precisa colocar um anjo do teu lado 24 horas. Ele provou, ele deu prova, ensinou. Agora ele quer que você assimila, pensa. Nós como cristãos, Deus não deu capacidade cerebral para entender, para pensar. E muitas das vezes nesses momentos, é bem interessante, no momento da dificuldade, nós lembramos de passagens bíblicas. Já aconteceu com vocês isso? No momento de uma dificuldade, vem um texto bíblico na cabeça? Aquele texto que você leu aqui. Porque se você não ler Bíblia, não vai vir nada. Vai vir um capítulo da novela das 6, ou das 8, ou das 9. Mas texto bíblico não vai vir. Você só lembra do que você leu. Por isso que é importante ler a Bíblia. Porque nos momentos de dificuldade, o que o Espírito Santo faz com você? Ele traz à tona o texto que você leu, a palavra que você leu, e aquilo é o conselho do fazendeiro. Nessa história a gente traz o fazendeiro como Deus. Deus é esse fazendeiro. Ele pode te dar o que você pede? Pode. Até aquilo que você merece. Aquele dinheiro, o rapaz merecia, ele trabalhou, ele merecia aquele dinheiro. Mas ele entendeu que as palavras de sabedoria estão acima do que é material. Eu preciso entender. A palavra de Deus está acima das coisas materiais. A palavra de Deus está acima de bens materiais. Porque vai ter momentos que você vai ficar entre obedecer a palavra de Deus e coisas materiais. E aí é uma prova. Decide quem você é. Aí eu vou ver, aí Deus vai ver se você é fiel. Quando você estiver entre a palavra, obedecer a palavra e pender para aquilo que é material. É o dinheiro. Mas eu mereço esse dinheiro. O rapaz merecia também. Mas a palavra de Deus diz, não é agora. Vem para cá, escuta a minha palavra. Qual o conselho que eu te dei? É esse. Então não é agora. Até coisas que nós merecemos. Tem hora que não é o tempo certo. Aí eu mereço isso. Aí Deus fala, tá bom, você merece, mas não é agora. Porque se você tiver isso agora, você se perde. Você ainda não está preparado. Eu preciso te dar mais algumas provas. Eu sempre digo, é como um professor. Ele tem 3 semestres, 4 semestres. Ele na prova do primeiro semestre, ele der a matéria do 4º semestre. Você vai ser reprovado. Porque ele não te preparou ainda para aquela prova. Então, a nossa vida é de provas. As provas não são ruins. As provas são capacitação. Você tem capacidade para passar por isso. Se você está passando por uma prova, é que Deus te capacitou. Você tem capacidade para passar. Para de reclamar e entenda o que está acontecendo. Às vezes nós reclamamos e não enxergamos o que está acontecendo. A pergunta na prova é, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque se é uma prova, eu sei o que devo fazer. Por que eu não estou aprendendo? Porque eu estou reclamando. Vocês já prestaram concurso? Uma das coisas que mais me incomoda quando eu presto concurso é quando senta um doido do meu lado. Que fica... Tem uns que fica falando. Tem uns que fica chupando cana. Tossindo. Aquilo vai me irritando. Eu falo, meu filho, se concentra. Se você estudou, você vai saber. Mas se você não estudou, meu filho, entregue, senão você não vai saber mesmo. Não vai descer. Não adianta você ler, você não estudou, você não vai aprender. Prova. É porque você tem capacidade. Se Deus está te provando, é porque Ele te ensinou. Agora Ele quer que você põe em prática o que Ele te falou. Seja um adorador. Lembre-se, ser adorador é entender que o pouco ou muito, independente, é bênção de Deus. Ser adorador é dia a dia. Ser adorador é viver uma vida de comunhão com Deus. É uma vida de adoração. Adoração de coração, de atitude, de palavras, de gestos. Eu provo a minha adoração com a minha vida. Minha vida tem que ser uma adoração. O meu dia a dia, o meu falar, o meu andar. E aí eu provo que eu sou um adorador. Terceiro, sendo direcionado pela palavra de Deus. Ser direcionado pela palavra de Deus.
O que é ser direcionado pela palavra de Deus? Ser direcionado pela palavra de Deus. Ser direcionado pela palavra de Deus é simplesmente deixar que a palavra te leve. Eu sou direcionado por ela. Ainda que todos vão para a esquerda, você vai para a direita. Mas por que você está indo sozinho por aí? Porque eu estou sendo direcionado pela palavra de Deus. Ainda que ninguém entenda, nem você entenda. Por que você está indo por aí? Eu não sei. Mas por que você está indo? Porque eu estou sendo direcionada pela palavra de Deus. Por que você está fazendo isso? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer isso. Nossa, você é um fanático. Que seja, mas eu sou direcionado pela palavra de Deus. Pode dizer o que quiser, o mundo, pode falar o que for. Eu sou direcionado pela palavra de Deus. Você é direcionado pela palavra de Deus? De novo, vamos bater na mesma tecla. Primeiro eu vou tomar uma água. Ser direcionado pela palavra de Deus não é ser aprovado pelas pessoas. Nós entendemos, nós às vezes achamos que ser direcionado por Deus, nós vamos ter um caminho com pétalas e pessoas aplaudindo, dando parabéns. Isso não vai acontecer. Até porque você não pertence a esse mundo. As suas atitudes não condiz com as atitudes desse mundo. Você é um forasteiro. Você é um estranho em terras desconhecidas. Então, não se iluda. Ser direcionado pela palavra de Deus é ser um estranho. É ser um brasileiro na China. É ser um brasileiro na Grécia, sem conhecer aquele idioma. Você está ali totalmente perdido. Eles falam, você não entende. E você fala, e eles também não te entendem. Isso é ser um forasteiro. Isso é ser direcionado pela palavra de Deus. Às vezes eles não vão te entender. O mundo não entende o que você fala. O mundo não aceita a forma que você vive, porque você não é direcionado pelos valores desse mundo. Você vive e você é direcionado pela palavra de Deus. Os discípulos não entenderam isso. Jesus, ele ressuscita e ele continua na terra. Por quê? Porque ele percebe que os discípulos não entenderam o projeto dele. Os discípulos não estavam direcionados. A maior prova disso, primeira coisa que eles fazem quando Jesus morre, eles voltam a pescar. Sabe o que isso quer dizer? Eles voltam a fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus. O que eles eram quando Jesus os chama para ser pescadores? Eles eram pescadores de peixe. Eles voltam a pescar. Quando eu não sou direcionado pela palavra de Deus, eu volto a fazer o que eu fazia antes de conhecer Ele. Não é porque você se batizou, não é porque você é batizado com o Espírito Santo, não é porque você tem 15, 20 anos de membresia de uma igreja evangélica que você conhece Ele. Você pode estar vivendo tudo isso. Se você não é direcionado pela palavra de Deus, você voltou aos hábitos antigos. Você voltou. Não, mas eu sou membro de uma igreja. Disse bem, você é um membro de uma igreja. Você não é membro de um corpo de Cristo. Você é membro de uma igreja. Você frequenta uma comunidade cristã, mas você não faz parte do corpo, porque você não é direcionada. Você já viram quando as pessoas recebem um órgão diferente? Tem as pessoas que ganham coração, pulmão, que eles têm um período que eles têm que tomar remédio para o corpo aceitar aquele novo órgão, e muitas das vezes o corpo rejeita. É o caso. Existem pessoas que vivem dentro do ambiente religioso, ele está tentando entrar naquele corpo, mas o corpo vai rejeitar ele, porque é estranho. Ele é estranho ali. Ele é estranho ali, é um ser estranho. Ele é incompatível com o corpo. É um coração incompatível com o corpo. É um pulmão. É um rim. Quer dizer então que se eu estou na igreja e eu sou incompatível, eu vou sair? Não, você pode continuar.
Mas você é incompatível, porque você não é direcionado pela palavra. Você não anda pela palavra, você não age da forma da palavra. Então você é incompatível. Pode mudar? Claro que pode mudar. É só você entender que você será direcionada por Ele. E Ele vai traçar o caminho. Não é porque você errou, não é porque eu errei, que eu paro de seguir o caminho. Não, não é isso. Eu posso, todas as vezes que eu errar, em primeiro lugar, eu reconhecer que eu errei. O que eu faço? Perdão, Pai. Isso é ser santo. Ser santo não quer dizer que você nunca vai errar. Se eu somar as vezes que eu já errei, só essa semana eu perco a conta. Errei muitas vezes. O que me faz santo é eu reconhecer esses meus erros. Eu vacilei. Caramba, fiz isso. Caramba, falei aquilo, não podia ter falado aquilo. Pai, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Isso é ser santo. É esse reconhecimento dos meus erros. E o que me faz reconhecer que eu errei? A palavra, porque ela direciona. Ela me direciona, eu estou nesse caminho, e aí eu faço o mesmo que o rapazinho. Eu olho um caminho estreito, eu ponho o pé. E aí eu falo, não, a palavra diz que eu não devo seguir esse caminho, eu volto. É o que acontece quando nós erramos. Quando nós erramos, a gente simplesmente vê um atalho e vai com o pé. E aí a palavra, erramos, puxa, saí do caminho. E aí vem a palavra, opa, lembra o que é ser direcionado? Eu não posso pegar atalho, eu tenho que pegar o caminho certo. Eu volto e continuo. Você continua sendo um membro do corpo. Você continua sendo santo. Porque há o reconhecimento. Você é direcionado. Por isso que nós somos que nem prédio de quem não tem dinheiro. Está sempre construindo. Já viu aquelas pessoas que vai construir, mas não tem dinheiro? Quando eu tinha um amigo meu que ele morava na praia, e a nossa referência, inclusive, que dia que derrubaram a carcaça, nós se perdemos. Eu ia para a casa dele, e lá teve um senhor na estrada, ele construiu um prédio, mas eu acho que o dinheiro acabou, ficou só a carcaça. Sabe quando fica só as vigas? É mais ou menos isso. A gente é assim. A gente fica a vida inteira construindo, mas nunca termina. Tem umas vigas, uns ferros, às vezes tem uma laje, mas não tem dinheiro para pôr a janela, fica um buraco. A gente é assim também. O dia que derrubaram a carcaça, eu perdi o caminho, passei direto. Depois de meia hora que eu descobri que eu estava perdido. Falei, cadê a carcaça? Derrubaram o prédio. Às vezes nós somos assim também. Você está em construção. A pastora, pastor Clóvis, Kátia, Roberta, o irmão, Renata, eu, todos vocês, nós estamos em construção. E às vezes na construção, a gente é que nem pedreiro ruim. Às vezes a parede sai torta, o que eu faço? Não dá para fazer um prédio com a parede. Imagine, você com um prédio com a parede caindo para fora, Clóvis. Um palmo de... Você olha assim, a parede está assim. Nossa, é a torre da pizza, é aquela torre italiana? Não, o prédio está torto mesmo. O que eu faço? Quebra essa parede, levanta de novo. Não adianta, gente. Tenta terminar um prédio com o alicerce torto. Vai cair. Ou você vai ficar na sala se escorregando assim, ó. Você está torto? Não, é a minha casa mesmo que é torta. Às vezes nós somos assim também. A gente está nesse processo de construção. Às vezes a gente vacila. O que a gente faz? Começa de novo. Pô, essa parede foi torta. Já põe no chão. Começa. Perdi material. Realmente, perdeu material. Caramba, vacilei. O que eu fiz? Vai ter algumas consequências, mas são poucas. Desde que há esse reconhecimento. Agora, o mal será maior se não haver o reconhecimento. Porque quando não... Imagine, o cara percebeu que o alicerce está ruim, mas ele termina o prédio. Aí depois ele vai começar a trincar. Aí cai tudo. Aí a consequência é grave. Então, eu preciso entender isso. Isso precisa estar na minha mente. Eu preciso ter direção. Eu preciso estar direcionado por Deus. Porque aí eu percebo aonde eu errei, aonde eu estou vacilando. Os conselhos estão sempre na minha mente. Aquele rapaz, ele recebeu 3 conselhos que mudou a vida dele. Vocês já pararam de pensar quantos conselhos tem aqui? Já parou para pensar, pastor Áureo? Quantos conselhos tem nessa Bíblia? Aquele rapaz, ele recebeu 3 conselhos que mudou a vida dele.
Você imagine quantos conselhos tem nessa palavra. Sabe por que aqui tem milhares e milhares de conselhos de Deus? Porque simplesmente não é uma casa, não é um dinheiro, não é só a sua vida, é uma eternidade. O tempo ali foram 18 anos. Deus quer uma eternidade com você. Os conselhos de Deus é para que você viva uma eternidade com Ele. Qual é o tempo de uma eternidade? Imagine a montanha mais alta que existe no mundo. Será que é o Pico Everest ainda? Deve ser, né? A cada vez, imagina um pica-pau bicando aquele pico. Quando esse pássaro terminar de picar todinho o pico Everest, é 1 minuto de Deus. Isso é eternidade. Porque a eternidade não dá para ser calculada. Não tem como você calcular o tempo da eternidade. Por isso que tem tanto conselho de Deus para você. Presta atenção no que Deus fala com você. Escuta os conselhos de Deus. Esse rapaz ouviu 3. Deus tem muito mais de 3 para você. Mas tem uma coisa que tem que acontecer com a tua vida. Quais são elas? Seja fiel. Seja um adorador. Seja direcionado pela palavra de Deus. Eu queria que vocês repetissem comigo. Ser fiel. Seja um adorador. E seja direcionado pela palavra de Deus. E eu concluo. Hoje eu vou terminar dentro do tempo, hein? Que beleza. E eu concluo. Amados, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, o que tiver que acontecer vai acontecer, e tudo vai ser para o teu bem. Quando eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus, tudo será para a glória de Deus. As dificuldades serão para a glória de Deus. As provas serão para a glória de Deus. As perseguições serão para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Até as coisas que, entre aspas, são ruins, é para a glória de Deus. Perseguições, traições, falsos testemunhos contra você, acusações, inimizade, pessoas que você julgava que era teu amiga, que era teu amigo, virou as costas para você, que seja para a glória de Deus. Portas que se fechou, que seja para a glória de Deus. Porque se for para a glória de Deus, outra será aberta e será muito melhor. Entenda isso. Eu demorei muito tempo para entender isso e apanhei muito na vida. Por isso que eu não me troco pelo César de 20 anos atrás, porque eu não entendia isso. Eu passava as dificuldades e eu teimava, até um dia que Deus me chamou e falou: meu filho, por que você está batendo nisso daí? Se eu não quero você aí, eu vou te tirar daí, e será para a minha glória. Entenda, é para a minha glória, não é para você. O que está acontecendo não é porque eu estou te castigando, não é porque você errou, é para a minha glória. E aí é uma prova. Já parou para pensar? Quando as pessoas se levantam contra você e você não xinga, você não fala palavrão, você não resmunga, você não quer vingança, e aí as pessoas olham: mas por que ele não quer se vingar de mim? Sabe o que está acontecendo? A glória está indo para Deus. No fundo, sabe o que ele vai entender? Porque ela é cristã. Porque tanta coisa acontece com a Kátia, e a Kátia não resmunga, não fala mal, não se ira, e aí a pessoa vai entender, porque ela é serva de Deus. Então a glória é para Deus. É isso que eu tenho que entender. Quando eu estou adorando a Deus, quando aquilo que vem contra mim, eu não ajo com atitudes da carne, eu ajo com atitude espiritual, aí eu estou glorificando a Deus, eu estou adorando a Deus. A adoração, ela tem sentidos muito diferentes. Quando as pessoas se levantarem contra você e você não agir como as pessoas do mundo agiriam, você está glorificando a Deus. É isso que eu tenho que entender. As pessoas que se levantarem contra você e você não desejar o mal dela, isso é para a glória de Deus. Lembra que eu comentei com vocês?
quando eu reconheço Jesus e quando eu sei que Jesus não está nisso. Vou dar um exemplo. Imagine alguém que te perseguiu, que te maltratou, fez muita coisa ruim contra você. E aí você tem a oportunidade de falar e falar: ó, irmãos, vamos orar para que Deus pese a mão daquela pessoa. Aí você olha e fala: essa irmã tem que se converter, porque eu não estou enxergando Cristo nela. Isso não é para a glória de Deus. Isso é escândalo o povo de Deus. Agora, quando você se cala e fala: não, Deus, eu sei o que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor pode me glorificar, me dê força. E aí Deus fala: meu filho, é só prova, você sabe o que tem que fazer. Isso é prova. Isso não é minha ausência. Não é ausência de Deus. Dificuldade não é ausência de Deus, nunca foi. Desemprego, doença, falta, não é ausência de Deus, é prova. Tem momentos que Deus quer chegar para você e falar: você me ama? É a mesma frase que ele perguntou para Pedro: você me ama? Você me ama? Então, suporta isso por mim. Eu suportei uma cruz. Eu suportei ser cuspido na minha face. Eu suportei a pior dor que um ser humano poderia suportar. Sabe por quê? Porque eu te amo. O que você pode passar por mim? Às vezes nós reclamamos e a nossa reclamação está dizendo o seguinte: Senhor, eu não posso passar nada por você. Isso eu não posso, Pai. E Deus fala: mas que relacionamento é esse? Você não é minha noiva? Uma noiva que não suporta. Parece relacionamento do século 21. Eu só fico com você enquanto você tiver dinheiro. Um dia que a grana acabar, eu dou pipa na linha. Isso não é relacionamento. Isso é interesse. Eu não posso só viver só de interesse com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. O que acontece com a igreja do século 21, ela está cheia, mas cheia de pessoas interesseiras. São pessoas que têm interesse naquilo que Deus pode fazer por ela. Elas não querem Deus. Elas querem algo que Deus possa fazer por ela. Isso não são adoradores. Isso não é adorador. Adorador não está interessado no que Deus pode fazer por você. Está grato pelo que Ele já fez por você. É diferente. É diferente. A diferença de adorador para esse tipo de adoração que eu enxergo aí fora. Adorador: eu sou grato pelo que Ele já fez. Interesseiro: eu sou grato pelo que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer por mim? A resposta é: Ele não pode, Ele já fez. Ele morreu na cruz por você. Não, eu quero mais. Então, não é com Ele. Vai lá com o cara lá de fora, Ele pode te dar isso. O que você quer, lá fora pode dar. Ganância, dinheiro, poder, orgulho, coração arrogante, lá Ele pode te dar. Aquele lá pode te dar. Você está no lugar errado. Você está na concorrência. Vai lá, é lá fora. Você achou o lugar errado, não é aqui não. O cara que te dá isso aí está lá fora. Aqui não. Aqui nós somos gratos pelo que Ele já fez. É pelo que Ele já fez. Não é pelo que vai fazer. Mesmo assim, por amor, Ele vai fazer muita coisa por você. Desde que você entenda. Seja fiel. Seja adorador. Seja direcionado pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor maravilhoso, nessa noite falamos sobre fidelidade, falamos sobre adoração e falamos também sobre ser direcionado pela Tua palavra. Que isso, Pai, não fique só em palavras, mas que fique em atitudes, que fique em comportamentos, que nós possamos, Senhor, ser direcionado pela Tua palavra, que nós possamos viver uma adoração verdadeira, adoração de dia a dia, adoração de ser grato pelo que o Senhor já fez, pela morte na cruz, pelo sacrifício, pelo relacionamento que o Senhor quer ter conosco. E que acima de tudo, Pai, que esse relacionamento seja um relacionamento de fidelidade, de compromisso. Nos dê uma noite de paz na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está presente. Mas o que nós queremos, Pai, é ser presente também, Senhor. É estar junto, é entender que a dificuldade não é a Tua ausência, pelo contrário, é prova para pôr em prática aquilo que nós aprendemos contigo.
nós possamos entender e assimilar que as dificuldades não é para nos afastar de Ti, pelo contrário, é para nós se aproximarmos de Ti e vivermos, Pai, um verdadeiro relacionamento. Eu sou grato, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse direcionamento sobre as nossas vidas, aleluia, Jesus. Conforme o irmão César foi ministrando, eu fiquei pensando, como às vezes é difícil quando nós queremos entender, né? Ele falou que tem coisas que nós não vamos entender, que nós precisamos aceitar. E aí eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando ele queria tentar entender, né? Porque passaram algumas coisas. E aí o Senhor falou para ele que a graça do Senhor bastava. Amém? Que essa palavra possa permanecer nos nossos corações. Porque às vezes nós ficamos nos debatendo, né? Sabe quando uma criança pequenininha, né? Até que não sei se hoje em dia eu não vejo mais tanta, mas com aquela birra, às vezes se debatendo. E quando nós queremos entender, às vezes o que não é para entender, nós ficamos assim, às vezes nos debatendo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E que você nesse momento, feche os teus olhos. Quem pode apagar a luz? Enquanto o Marcos vai estar louvando, aquilo que você tenta entender e não consegue, peça graça para o Senhor. Peça graça para Ele. Ele tem graça. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, mais uma vez, Pai. Às vezes nós nos pegamos nos debatendo, querendo entender. Mas o que nós precisamos, como foi dito, é aceitar a vontade do Pai. E naquilo que é bem difícil, às vezes nós pensamos, Senhor, como isso vai ser possível? Aceitar sem entender. Aceitar entendendo. A graça dele nos basta. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim, mas no ferido, angustiado, pobre aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem se eu anunciar. Teu reino vem se minha postura mudar. Teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem se eu entender que teu reino vem se eu anunciar. Teu reino vem se minha postura mudar. Teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem se eu entender que
que o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. O menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre